Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de novembro, a Igreja no mundo inteiro celebra a celebração da festa de Todos os Santos. Normalmente no Brasil, celebramos no domingo seguinte. Nesse dia 1º de novembro, a Igreja celebra a festa de Todos os Santos e Santas. Segundo a tradição, ela foi colocada neste dia, logo após 31 de outubro, porque os celtas ingleses, que eram pagãos, celebravam as bruxas e os espíritos que vinham se alimentar e assustar as pessoas nesta noite. Aquilo que as pessoas chamam de Halloween. Nesse dia, a igreja militante, ou seja, a igreja que luta na terra, honra a igreja triunfante do céu, celebrando numa única solenidade todos os santos e santas. Como diz o sacerdote na oração da missa, para render homenagem àquela multidão de santos que povoam o reino dos céus, que São João viu no Apocalipse. Diz assim o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículos 4 a 14. Ouvi então o número dos assinalados, 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavavam as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Este é o texto do Apocalipse capítulo 7, como eu disse. Essa imensa multidão dos 144.000 que está diante do Cordeiro compreende e representa todos os servos de Deus, aos quais a Igreja canonizou por meio da decisão infalível de algum Papa. E todos aqueles incontáveis que conseguiram a salvação e que desfrutam da visão beatífica de Deus. Lá, eles intercedem por nós sem cessar, diz uma de nossas orações eucarísticas. Por isso, a Igreja recomenda que os pais ponham nomes de santos, de santas, em seus filhos. Esses 144.000 significam uma grande multidão, e é justamente na Sagrada Escritura, o número 12 é um número da perfeição, assim como o número 7, o número 1000, o número 3. Esses 144.000 significam uma grande multidão, 12 vezes 12 vezes 1000. O número 12 e o número 1000 significavam para os judeus antigos plenitude, perfeição, abundância. Não é um valor meramente aritmético, mas um valor simbólico. A Igreja já canonizou mais de 20.000 santos e santas, mas há muito mais do que esse número no céu. Claro, quantas pessoas que nós conhecemos que tiveram uma vida santa e que não são canonizados pela Igreja. A Igreja canoniza alguns para servir como exemplo, para chamar a nossa atenção. É possível ser santo, como Deus nos convida e como Deus quer que nós sejamos. Então, aqueles santos que nós conhecemos, que são canonizados pela Igreja, é uma forma da Igreja educar, de que todos nós, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, podemos ser santos. Basta que busquemos a santidade, que perseveremos nessa busca. O Concílio Vaticano II, no documento chamado Lumen Gentium, diz assim, no número 49 da Lumen Gentium: pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo,
consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, dos santos e santas, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio, diz a Lumen Gentium 49. São Domingos de Gusmão, na hora da morte, dizia aos seus frades: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. Ele queria dizer que, indo para Deus, para o céu, ele ia interceder por todos os seus irmãos, seus filhos. E Santa Teresinha confirmava esse ensino de São Domingos Gusmão, dizendo: passarei meu céu fazendo bem na terra. Ou seja, quando fosse para Deus, para o céu, passaria fazendo o bem na terra. Ou seja, intercedendo por nós, pedindo a Deus por nós. O nosso catecismo da Igreja Católica diz assim, no parágrafo 26, 92. Na oração, a Igreja peregrina é associada à dos santos, a Igreja dos santos, cuja intercessão solicita. Então, nós solicitamos a ajuda dos santos, nós somos a Igreja peregrina. Solicitamos sempre essa ajuda, então vale a pena interceder por todos os santos e santas, como ensina o Catecismo. A marca dos santos são as bem-aventuranças que Jesus proclamou no Sermão da Montanha. Por isso, esse trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 1 e seguintes, é lido nesta missa. Os santos viveram todas as virtudes e por isso são exemplos de como seguir Jesus Cristo. Deus prometeu dar a eterna bem-aventurança aos pobres no espírito, aos mansos, aos que sofrem e aos que têm fome e sede de justiça, aos misericordiosos, aos puros de coração, aos pacíficos, aos perseguidos por causa da justiça e a todos os que recebem o ultraje da calúnia, da maledicência, da ofensa pública, da humilhação, do martírio. Então veja, queridos irmãos e irmãs, celebrar todos os santos e santas é celebrar sim aqueles que já foram canonizados pela Igreja, mas é celebrar também a vida de tanta gente, ou que passou pela nossa vida, ou que ainda está viva, mas que tem uma vida de santidade, que procura viver o Evangelho, que procurem seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E quantas pessoas que nós encontramos assim, que com a sua vida simples, cotidiana, diária, vive fazendo o bem, vive dando testemunho de sua fé, vive amando o seu próximo, como Jesus nos pediu. Que nós celebremos o dia de todos os santos e santas e que nós procuremos buscar no dia a dia também a santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os santos e santas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.